Quero cumprimentar os nossos queridos irmãos e amigos da Assembleia de Deus Canaã, de Fazenda Canaã, e a todos que visualizarem este vídeo. Eu desejo saudá-los com a preciosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de compartilhar com todos vocês a palavra de Deus, na qual se acha escrita na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, que tem como título: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. E assim, todo o capítulo 10, que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é para a fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor e de todos, rico para com todos os que o invocam. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nós vemos aqui, queridos, que em Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 16, está escrito que o Senhor Jesus, antes da sua ascensão, falou para os seus discípulos nas seguintes palavras: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Existe assim muitas pessoas que afirmam crerem na pessoa de Jesus. Entretanto, esse crer não se limita em somente expressar com as suas próprias palavras que acreditam em Jesus, assim como também não se resume em passar pelo batismo por imersão e se fazer membro de alguma igreja. Não. É muito além disso. Certa ocasião, conforme João registrou no capítulo 3, um homem que era príncipe dos judeus, o nome dele chamava-se Nicodemos. Ele foi à noite ao encontro do Senhor Jesus e falou para ele assim: Rabi, que significa mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas imediatamente o Senhor Jesus falou para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos questiona a afirmativa do mestre, dizendo: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Por um acaso pode entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Mas aí o Senhor Jesus respondeu para ele assim: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus ainda esclareceu assim: olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dessa forma, queridos irmãos, o Senhor está deixando aqui bem claro que o nascer de novo, como doutrina bíblica, se refere à regeneração. E quando ele fala de nascer da água, com certeza ele estava se referindo à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. E Paulo fala na a carta que ele escreveu a Tito, no capítulo 3, versículo 5, de sobre a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ainda em João, João, capítulo 3, versículo 8, o Senhor afirmou para Nicodemos que o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele, Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Dessa forma, meus prezados, como o vento, apesar de ser invisível e ser identificado por sua suavidade, pela sua suavidade e pelo seu sonido, assim também é o Espírito Santo. Ele é observado pela sua atividade sobre aqueles que são nascidos de novo e também pelo seu efeito sobre eles. Vejam bem, nós, como igreja do Senhor, nós temos um grande compromisso para com o Senhor Jesus, e quando ele diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, na parte B, que diz assim: pregai o evangelho a toda criatura. Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 14, que eu li aqui, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Isso aqui é Romanos 10,
Romanos 10, versículo 14, né? Que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? Então, essa é uma responsabilidade nossa, nós como igreja do Senhor, nós que já aceitamos a Jesus, né? E, assim, diante de tudo isso aí, eu quero afirmar para os irmãos que cabe a nós, como igreja, a qual deverá testemunhar da pessoa de Cristo, falando que somente Jesus Cristo salva. Agora, veja bem, o homem, para ser salvo por Cristo, não é simplesmente afirmar com os seus lábios: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ou então chegar na igreja e dizer assim: eu aceito Jesus. E depois se batizar, né, para ser membro de uma igreja. Isso aí não é o suficiente, irmãos. Nós vemos aqui que o homem, para ser salvo por Cristo, ele deve seguir, deve obedecer 6 principais passos. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, reconhecer a sua insignificância e impossibilidade de salvar a si mesmo. Quarto, arrepender-se de seus pecados. Quinto, receber o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor de sua alma. E o sexto, permanecer firme e fiel até o fim. O Senhor Jesus, ele disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta você dizer que aceitou Jesus e tal, e você para no meio do caminho, abandona Jesus, abandona a igreja e passa e tal. Aí você não está preocupado com a sua salvação. Então, não há outro nome a ser dado nos céus e na terra, entendeu? Que o homem possa ser salvo, a não ser na pessoa do Senhor Jesus, que é o Filho unigênito de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existem assim, a grande verdade é a seguinte: nós não precisamos só de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, mas também de um Senhor. E assim, se nós tivermos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, nós deveremos nos submeter à sua vontade, domínio e controle, de tal forma de não aceitarmos a ideia de muitas pessoas que até se dizem cristãos e que afirmam que nem em tudo o Senhor deve ser envolvido em nossas vidas. Mas eu quero afirmar para vocês: o Senhor deve ser envolvido 100% em nossa vida. Dessa forma, queridos, nós vemos aqui que existem pessoas aqui, conforme aqui em Romanos, né? Fala aqui sobre os judeus, muitos judeus, assim como tem muitos gentios, né? Não é só o judeu aqui, Paulo está falando aqui a respeito dos judeus, que eles aceitavam Jesus e tal, mas eles ainda estavam presos com a lei. Quer dizer, ainda estavam duvidando, achando que para poder ser salvo precisava obedecer à lei. Mas eu quero afirmar para vocês que o Senhor Jesus, ele veio justamente para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Então, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, e o Senhor Jesus nos justifica. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês podem observar, quando alguém precisa de ir até o juiz, que você foi acusado. Você foi acusado e tal, aí vai ter que ir até o juiz. Quem tem que te acompanhar?
vai ter que ser um advogado. Você não vai entrando de qualquer maneira lá no gabinete do juiz, né? Você não pode ir entrando lá no gabinete do juiz, vou chegar e tal, você se apresenta. Não. Você terá que ser acompanhado. Quem entra primeiro é o juiz. Ou seja, quem entra primeiro na presença do juiz é o advogado. Então, o advogado ele vai entrar com as suas justificativas para provar que você cometeu um erro muito pela sua ignorância, ou que você realmente não cometeu aquele erro e tal. Então, o advogado vai fazer a sua defesa. E até então você está sendo condenado. Você está sendo condenado, você fica impedido de resolver problemas, porque você tem processo na justiça, mas o advogado pega e apresenta a sua defesa, aí o juiz acata aquela justificativa, acata aquela tese defendida por aquele advogado. Aí o juiz pega e dá a sentença, liberando, te absolvendo. Assim é o Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Ele nos justificou, ele nos justifica perante o supremo juiz, que é Deus, através do seu sacrifício derramado na cruz do Calvário. Dessa forma, queridos irmãos, aqui quando em Romanos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu falo de todo aquele que crê, esse crer envolve o seguinte: você crê no Senhor Jesus de toda a sua alma, corpo, alma e espírito, né? Arrepender do seu pecado, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, e você vai ter que mudar de vida. Não adianta nada você dizer que aceitou Jesus, que serve ao Senhor Jesus e tal, que você tem certeza da salvação, mas você não teve mudança. Você tem que ter uma vida transformada. Por isso que nós vemos aqui que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água, da lavagem, né? Você recebeu a palavra, né? O Senhor Jesus, quando ele chegou para aquela mulher samaritana e disse: se tu beberes da água que eu tenho para te dar, você nunca terá mais sede. Aí ela sentiu interesse, porque ela foi pegar uma água para poder satisfazer o seu corpo. Mas o Senhor Jesus estava falando já de uma outra água, estava falando da salvação, da libertação. Então, meu irmão, meu amigo, você que já recebeu o Senhor Jesus, se você ainda tem suas dúvidas, se você tem muitas coisas que você está praticando que não é agradável aos olhos do Senhor, faz o seguinte: pede ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Espírito Santo, venha transformar a minha vida, para que eu possa ser verdadeiramente luz, que realmente eu possa ser o sal da terra. O Senhor Jesus disse que a igreja do Senhor é o sal da terra. E para que serve o sal? O sal serve para imunizar, para salgar. Você pega e compra uma carne fresca aí, deixa lá, sem colocar no congelador, bota lá, não deu para ver como que vai encher de mosca, aquele negócio todo, e vai dar bicho, vai apodrecer. Mas mete sal nela, bota muito sal nela para ver se a mosca vai se aproximar. Então, ela não se aproxima, porque o sal imuniza a carne. Então, nós somos como sal, e esse sal é a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja, tá? Nós temos que ser igreja, não aquela igreja ser membro, só membro de uma denominação, ser membro da igreja. Nós temos que ser membro da igreja invisível, aquela igreja que o Senhor Jesus conhece, o Senhor Jesus vê. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, está cantando, está glorificando e tal, mas a sua vida não condiz com a palavra do Senhor. Você tem que mudar, você tem que ter uma mudança na sua vida e viver segundo a palavra de Deus. Então, Paulo diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Israel, né? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós temos que nos sujeitar à justiça de Deus. Sim, o Senhor Jesus Cristo é a minha salvação. Cristo é a única esperança. E em tudo na nossa vida. Não vai naquela de muitos que dizem assim, não vai, bota Deus nisso aí não, que Deus não resolve não. É claro que se você tem uma vida aí descontrolada, uma vida que não está certa diante de Deus, você querer que Deus resolva, você faz o seguinte, faz um pacto com o Senhor, se conserta diante do Senhor, procura fazer a vontade do Senhor e coloca Deus, coloca o Senhor Deus nos seus problemas, que Ele vai solucionar todos os seus problemas. Seja tristeza, seja enfermidade, seja desilusão, seja insegurança, seja medo de morrer, coloca Deus na sua vida, confia nele. Por isso que o salmista diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Amém? Que Deus assim te abençoe e vos abençoe e que dê um final de domingo na paz, né? E que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu quero afirmar que nós estamos orando, tem muitos irmãos enfermos, está irmão Dodô, mas irmã Maria, ali na fazenda, né? Que estão carentes das nossas orações. Nós temos orado por vocês aí, irmão Dodô, mas irmã Maria. Nós temos orado pelo irmão Julinho, mas irmã Linda, irmã Valdenira, juntamente com irmã Tacília, né? E Marcelina aí, Marcelina, nós estamos orando pela irmã, orando pelos seus filhos, pela Maria que está cuidando, e muitas outras pessoas aí, né? Irmã Osana, nós estamos orando por vocês, a gente não esquece de vocês não, de você, Samuel, tá? Nós estamos orando por esse povo todo aí de fazenda, de Canaã, aqueles irmãos que estão hospitalizados, aqueles que estão muitas das vezes na UTI, o Senhor tenha misericórdia. Nós estamos pedindo ao Senhor, né, que abençoe, que possa repreender toda enfermidade, curá-los. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, nós cremos no poder do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Obrigado, Senhor Deus. Eu agradeço por esses momentos que tive compartilhando com os teus servos e da tua palavra. E agora eu quero pedir, abençoa, Senhor Deus, concedendo uma noite de paz. Abençoa os teus filhos que estão enfermos. Visita, Senhor Deus, irmão Dodô, mais irmã Maria. Visita, Senhor Deus, irmão Julinho, mais irmã Linda, Senhor. Irmã Tacília, juntamente com a irmã Valdenira, juntamente com o seu esposo, meu Deus, seus filhos. Abençoa, Senhor Deus, aí, irmão Dedé, mais irmã Ana, irmão Luiz Xavier, Senhor Deus, juntamente com a sua esposa. Abençoa, Senhor Deus, a eterna Marcelina. Visita aí, Senhor Deus, Marcelina, irmã Maria, minha mãezinha, meu Deus, a irmã Didiza, a irmã Nízia, né? A minha mãe. Abençoa ela, dá força, dá saúde a ela, Senhor Deus. Irmã Rosa, Senhor. Irmã Gilda, Senhor Deus, abençoa. Meu Deus, abençoa a tua serva, presbítero Pedro, os obreiros, Senhor Deus, presbítero Zequinha, Senhor Deus, juntamente com sua esposa, Arcelino, mais irmã Ziza, enfim, Senhor Deus, tu sabes, todas as pessoas que carecem, Senhor Deus, das nossas orações. Vai visitando, vai curando, Senhor Deus, vai repreendendo todo o mal. Meu Cristo Redentor, eu te peço as bênçãos em teu santo nome, Jesus, não só hoje, como para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que agora juntamente dizem comigo. Amém.